Bom, o Vitinho está conversando para renovar. O Inter, ele de boca, né, na conversa, no papo com o Vitinho, com os empresários, o Inter entende que já, assim, deixou uma situação bem feita, tá? Não fechada, não sei nem se encaminhada, tá, JB? Não sei se é exatamente esse termo. Mas uma situação bem interessante que o Inter julga que já foi construída com o Vitinho sobre uma possível renovação de contrato. E o Lucas Colar trouxe hoje, pouquinho antes agora da gente começar essa edição dos setoristas, essa informação que está na tela, que já está na arte pronta aí, que é a proposta do Inter e os valores como o Inter colocou no contrato a possibilidade de uma renovação de contrato do Vitinho. Lembrando, né, JB, o Vitinho tem contrato com o Inter até metade do ano, ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, e na metade do ano também termina o contrato dele lá. Então hoje ele já pode assinar pré-contrato, desde o início do ano, desde 1º de janeiro ele pode assinar pré-contrato, com o Inter e com qualquer outro clube. Então, a partir de agora o que o Vitinho tem que fazer é definir onde ele vai jogar a partir de julho. E o Inter espera que seja em Porto Alegre. E aí, né, JB, a informação do Colar sobre os valores e o tempo de contrato, como é que está diluída essa operação toda. Então, esse é um ponto importante. São 3 anos. 800 mil em 2027, 700 mil em 2028 e 600 mil em 2029. Imagino que 800 mil já começa aqui na metade de 2026, porque ele termina o contrato. Por que que isso tem uma diferença? Hoje, o Vitinho ganha na casa dos seus 500 mil no Inter, tá? Ele vai ficar com o passe na mão. É óbvio que ele vai cobrar por esse aluguel do passe. Ele recebeu proposta da China para receber na casa dos 750 mil. Então o Inter parte dessa monta e sabe que ele tem uma proposta assim na China. E tentou agregar da melhor maneira possível, dizendo pro Vitinho, olha, eu vou fazer de menor a maior. Tu vai aumentar bastante, imagina, se ele ganha 500 hoje, ele vai botar 300 mil a mais. Ele não chega a dobrar o salário, mas é um aumento substancial. E aí, conforme vão passando os anos, é aquela história de vai diminuindo o valor de luvas, ele vai reduzindo também a grana. A gente não sabe como é que ficou, e a informação do Colar, pelo menos que eu tenho, não tem esse detalhamento, que seria quanto que é na carteira, quanto que é na imagem, quanto que é em nota fiscal, né? Que seria dessas luvas aí que é por assinar o contrato, que é um imposto menor do que o imposto habitual de carteira. Imagina, 10% a menos de imposto de um salário de 800 mil é muita grana. Mas o fato é que há um acordo, uma tentativa de acordo com o jogador para justamente renovar nestes moldes contratuais. Esta é a proposta que o Inter garante que chegou no seu limite pelo Vitinho também. Esse é um ponto muito importante, tá, JB? O Inter, antes mesmo de o Colar ter essa confirmação e divulgar a informação dos valores, de como é que está postada a oferta pro Vitinho, o Inter já dizia, olha, a gente chegou no limite financeiro na possibilidade de manter o Vitinho. Né? Ou o Vitinho aceita a proposta a partir de agora, e eu repito aqui, JB, a informação que eu tenho de semanas atrás é que o Fabinho entrou no circuito, começou a fazer as conversas com o Vitinho, com os empresários, e o Inter estava muito otimista de que o negócio estava avançado a partir da entrada do Fabinho. O negócio avançou significativamente a partir da entrada do Fabinho. E a informação que eu tinha ali era de que era um contrato de pelo menos 2 anos. A informação do Colar é de que o contrato agora é de 3 anos e ele tem o detalhamento salarial. E o Inter garante que agora o Inter está no seu limite financeiro. Ou o Vitinho aceita a proposta, ou o Vitinho vai ter que aceitar uma proposta de um outro clube. Pelo que a gente tem de informação até agora, JB, o Vitinho não tem outra proposta assim na mão. Assim eu digo detalhada, uma proposta Nesses oficial na mão. O que a gente sabe é que ele teve procura da China, não saiu. O Santos, né, foi uma coisa que o Santos mesmo disse que o jogador foi oferecido, então não foi uma coisa tão quente como em algum momento pareceu. Então, o Vitinho hoje ele tem essa proposta do Inter, que o Inter garante que é o máximo que pode oferecer, e por enquanto não tem outra possibilidade. Mas o Inter também não recebeu o sim do Vitinho, não recebeu tinta no papel, não teve uma assinatura de contrato. Então, por enquanto, o negócio não está fechado. Bom, deixa eu mudar também, saindo do Vitinho para o Thiago Maia, porque tem uma informação importante. Hoje estava vendo um programa chamado Debate Raiz e o senhor Tiger Junk, o Tiger Junk, hoje e amanhã eu tô fora
mas volto quinta e sexta para fazer o debate. E aí o Meneghetti segura lá, a gente fez quadradinhos até, né, quadradinhos nessa segunda, terça e quarta de carnaval, quinta e sexta já do estúdio eu estarei lá, tá bom? Mas, gente, olha só, o Tiger Junk trouxe a informação sobre, primeiro, o custo mensal do Thiago Maia. O Tiger trouxe o seguinte, primeiro, ele tá pessimista com respeito à renovação do Thiago Maia e deixando muito claro, o Internacional, os repórteres, a mesma coisa que aconteceu na concentração, que um dirigente do Grêmio chegou para falar sobre o Luiz Castro, um dirigente do Inter sentou e conversou com os repórteres. É bem normal. Vocês acham que do quê? Do nada? O repórter chega cheio de informações. Olha, a gente teve... Não, é que os caras conversam e eles querem transmitir alguns recados para a torcida e para a imprensa. E primeiro, esse dirigente não estava otimista com respeito à renovação do Thiago Maia. E mais do que isso, ali o Tiger sabe que o Thiago Maia está custando R$1 milhão mensais ao Inter. Entre salários, imagem, premiação por assinar e tudo mais, o combo, impostos, o combo Thiago Maia é na casa de R$1 milhão mensais. E o Tiger sente um pessimismo no bastidor colorado com a renovação. Primeiro porque essa pessoa não estava otimista, tal qual, por exemplo, com o Vitinho, e falando sobre isso. Não, começamos as conversas com o Thiago Maia. Mas aí tem uma questão, custo-benefício da renovação do Thiago Maia. O custo-benefício para o Inter não é bom. Para o Inter não é bom o custo-benefício dele, embora o Inter tenha pago 4,5 milhões de euros e poderia tentar recuperar este valor. Mas também tem uma questão do Thiago Maia. O Thiago Maia com um passe na mão vai querer luvas. E vai querer aumentar este valor, porque assim, ele já ganha 1 milhão, vamos colocar aqui, tá? Se ele fica com passe na mão em dezembro, ele diz, olha, 1 milhão é o meu salário, mas eu tenho 100% dos meus direitos agora. Para eu te ceder 70%, 80%, 50% que o valha, eu quero tantos milhões de reais de venda do passe. Isso é bem normal no futebol. E aí aumentaria. O Inter não vai aumentar mais do que 1 milhão de reais de custo para ter o Thiago Maia. Por isso, o Tiger já está meio que cravando, dizendo, gente, esqueçam o Thiago Maia permanecer no Inter. É óbvio que nós estamos hoje no dia 17 de fevereiro. Daqui um pouco o Maia encaixa com o técnico, o Pesolano faz ele jogar muita bola, ele termina o Brasileirão jogando muito bem, e o Inter diz, não, Thiago, quanto é que tu quer para renovar? É 1 milhão e 200? Tá aqui. Pega 1 milhão de salário, mais 200 mil pelo aluguel do passe e estamos conversados. Mas na situação atual, o Inter gostaria inclusive de uma proposta para o Thiago Maia do que qualquer outra coisa. É, porque daí nesse caso, né, JB, como o Thiago Maia tem contrato até o fim do ano, se chega uma proposta até esse período de março aí, né, vamos lá, que algumas janelas ainda estão abertas, inclusive a do Brasil, o Inter pode fazer negócio e não correr risco na metade do ano de ele assinar pré-contrato e aí o outro clube fazer o que o Inter e outros clubes já fizeram, né, assina o pré-contrato e tenta forçar uma saída antecipada, pagando muito menos do que se tenta contratar o jogador agora no início do ano. Então, o pensamento do Inter é: a gente pode renovar o contrato, mantendo esses valores para se proteger, e aí, se chegar a proposta, o Inter está numa posição melhor de negociação, ou a gente não aumenta esse custo, não aumenta o valor, corre o risco de o jogador não renovar e tem que tentar ou que ele renda ao menos até o fim do ano e financeiramente o negócio seja compensado pelo rendimento desportivo do jogador, ou tem que chegar uma proposta agora. E assim, JB, a gente já falou aqui, eu tenho informação de que ele recebeu uma proposta, pelo menos do México, que ele recusou. Ele teve uma sondagem de um outro clube do México que não avançou porque ele não demonstrou tanto interesse. E assim, ele tem bons olhos se o Santos fizer algum movimento, mas o Santos também não fez ainda. Então não tem nenhum sinal mais claro, mais concreto, palpável, de que o Thiago Maia tenha uma outra proposta, se não essa conversa com o Inter para renovar também.